Olá, aluno do segundo ano. Agora, para a semana 1 do PET Complementar, volume 1, nós vamos ver um pouquinho de plano cartesiano. Mas eu quero pedir para você dar aí seu joinha depois de assistir o vídeo, coloca seu gostei ou seu não gostei e põe seus comentários. É muito importante para a gente, para o canal, tá ok? Então, o plano cartesiano, o sistema de coordenadas cartesianos, é aquele eixo horizontal, o eixo que a gente chama de x, e o eixo vertical, que a gente chama de y. Então, a gente fala plano cartesiano por causa do idealizador, que foi o filósofo René Descartes. Então, a gente fez esse sistema de coordenadas cartesianas, e a gente usa muito aí em GPS, lá na geografia, para latitude e longitude, para localizar pontos no gráfico, para traçar gráfico de funções. Então, é muito importante a gente entender bem, né, em jogos, às vezes muitos jogos, toda malha quadriculada pode ser tratada como um plano cartesiano. E então a gente vai ter aqui, ó, no plano cartesiano, primeiro quadrante, em segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, dessa forma a gente localiza os pontos, né? E é muito comum a gente usar para localização o plano cartesiano. Então, ele é muito importante e, assim, é bobagem, vocês podem achar que é bobagem, que é matéria lá de sétimo ano, sexto ano, mas são coisas que a gente tem que, são fundamentos, a gente tem que estar sempre, não pode esquecer de jeito nenhum. Então, as coordenadas do plano cartesiano, a gente no eixo horizontal, no eixo x, a gente fala que é o eixo das abscissas. E o eixo vertical, o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, a gente vai usar retas orientadas e o ponto, a gente vai ver que traça uma paralela ao eixo y, no ponto é como se fosse uma reta numérica, né, orientada, e a gente vai ter então um x e um y para cada ponto. E a gente sempre representa primeiro o x, depois o y. Eu gosto de falar que eu sou meio lenta para guardar as coisas. E quando eu era criança, pequena, eu fiz primeiro ano com 12 anos, e eu gravei assim, horizontal, H de horizontal, a letra H vem antes de V de vertical. O X no alfabeto vem antes do Y. A de abscissa vem antes de O de ordenada. Então, tudo que vem antes eu guardei. Eixo X é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas. Talvez sirva para alguém. Então, o X, né, a abscissa, é a distância do centro, do zero, até a projeção do ponto no eixo X. A ordenada seria o Y, ele é a distância do centro, que é o zero, até a projeção do ponto no eixo Y. Projetar é você ligar uma linha que forma 90 graus. Quando a gente escreve, então, o par ordenado XY, a gente tem as coordenadas do ponto. Então, os pontos no plano cartesiano, pelo sinal, né, da ordenada e da abscissa, dá para você saber em que quadrante ele está. Então, quando tiver zero, você sabe que está em um dos eixos. Então, se o x for zero, é porque ele está no eixo y, no eixo das ordenadas. Se o y for zero, é porque está no eixo x. Por exemplo, E04, F-3, né? Então, aqui, ó, o E04, o F-3, né? E o E04 marcadinho aí para vocês.
Então, agora que a gente recordou um pouquinho, vamos corrigir as atividades da semana 1 do PET complementar, do volume 1 do PET complementar. Então, o primeiro exercício aí, ele fala para você observar o gráfico e qual as coordenadas dos pontos A, B e C. Então, aqui, ó, para a gente ver as coordenadas, eu vou ver aqui, ó, no ponto B, o x vale 1, o y, qual que é a projeção? Se eu contar aí, ó, dá para reparar que cada malha aqui, ó, vale 1. Então, o y é 4. Do ponto C, o x é 4, o y, 2. Do ponto A, o x vai ser 1 para frente do 4, então vai ser 5. E o y, 1 para baixo do 7, vai ser 6. Então, a alternativa que dá o A, 5, 6, o B, 1, 4 e o C, 4, 2 é a letra B. No 2, fala a localização do supermercado e da escola foram colocadas no plano cartesiano. Então, vamos assinale a alternativa correta em relação às coordenadas dessa localização. Então, vamos ver aqui, ó. O supermercado, o x dele é 1 e o y dele, no eixo vertical, é A. A escola, no eixo horizontal, é 4, no eixo vertical é C. Então, eu quero a alternativa que está supermercado 1A e escola 4C, alternativa D. Na 3, é a mesma coisa, para localizar os vértices do triângulo no plano cartesiano. Então, vamos lá aqui, ó. O ponto A, ele tem como abscissa o x menos 2 e como y o 5. O ponto B, a abscissa menos 3 e o ordenada 1. O ponto C, abscissa 3, ordenada 4. Então, é só a gente olhar a projeção. A alternativa que traz nessa sequência o A, menos 2, 5, o B, menos 3, 1 e o C, 3, 4, é letra C. É claro que nesse tipo de exercício, às vezes achando um ponto, você achou a resposta, mas eu fiz todos para, no Enem, você não vai calcular, vai olhar todos, você achou, né? Mas como a gente está só treinando e aprendendo, eu fiz todos, tá? No 4, o gráfico mostra duas retas, A reta azul aí, e B, no plano cartesiano. Então, ele fala, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Na B, quando x igual a menos 2. Então, quando x é menos 2 na B, eu estou aonde? A B é essa vermelhinha. Eu estou aqui para baixo de 1 um pouquinho. Ele fala que corresponde no eixo y igual a 0. Então, isso não é verdade. Na letra B, ele fala, na reta A, quando x é igual a menos 1, então, na reta A é azul. Quando x é menos 1, olha lá, ó, o y está quanto? Está também menos 1 para baixo. Menos 1. Então, essa está correta. Vamos ver o que está errado nas outras? Na reta A, quando x é igual a 1, então vamos subir pela reta A aqui, ó. O x é igual a 1. O y está lá, um pouquinho para cima do 2, quase no 2 aí, né? Só que ele fala que o y é 1 também, então está errado. Na reta B, a vermelhinha, quando x é igual a 2, então vamos subir o 2 aí, ó, o y é igual a 3. E ele fala que o y corresponde a 0. Então é isso que está errado. Então é isso, gente. Foi só isso, é um PET curtinho, é uma semana curtinha, porque é uma semana complementar. Não deixa de dar o seu joinha aí, gostou ou que não gostou, e deixar seu comentário. Até semana que vem.